Então, deixa eu colocar os slides aqui para vocês. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do pensamento para a saúde, a partir do artigo do George Dyer. E aí, para quem leu o artigo, no artigo acabou ficando com vocês mais de uma semana, né? Porque a gente não pôde se encontrar semana passada. Mas quem viu, quem teve a oportunidade de ler, viu que o artigo é bem denso, né? Bem complicadinho. Mas eu fiquei com as partes mais, assim, eu dei uma pincelada de tal forma que a gente pudesse ficar com o básico dele para a gente poder trabalhar hoje. Só um minutinho, gente, porque eu tô com um retorno ruim ali de fora. Então vamos lá. Então, primeiramente, o que é a mente? Aí a gente vai vamos conversar. Então, primeiro, entender, a gente viu nos últimos encontros que nós tivemos, nós trabalhamos sobre a força do pensamento, a capacidade que o pensamento tem de criar, e aí nós vimos o exemplo do placebo e do nocebo, e a partir desse artigo a gente vai conversar um pouco sobre como a interação entre a mente, um pouco, conversar mais, né, sobre como a interação entre mente e corpo é capaz de trazer toda uma série de consequências para o nosso organismo, e organismo espiritual, organismo perispiritual e organismo corporal, para quem quiser utilizar essas definições aí, que não são tripartições, né? Mas a gente pode pensar de modo holístico, pensar o nosso ser como um ser integral e a partir dessa integralidade perceber como que a nossa mente interfere em toda essa corporalidade, tanto material quanto espiritual que nós trazemos em nós. Então, aí a gente vai entrar numa parte bem científica da. Deixa o pessoal entrar aqui. A gente vai entrar numa parte bem específica assim, da ciência, mas aí vocês vão perceber apesar da dificuldade que a gente tem com os termos científicos, a gente consegue ter um entendimento e esse entendimento ele elucida bastante coisa para a gente no que a gente lá dentro da doutrina espírita, que a doutrina nos ensina. Deixa eu voltar aqui para os slides. Aqui. Então, perceber o pensamento como uma expressão da mente, perceber a matéria mental produzida a todo instante em que se pensa,
na intensidade em que se pensa e na qualidade em que se pensa, tá? Isso é importante. Então, quando a gente pensa alguma coisa, qual que é a intensidade que a gente está pensando essa coisa? Qual a qualidade do pensamento que a gente dá para essa coisa? E é isso que mostra o, o grau dessa criação que a gente acaba plasmando com a nossa própria mente. Então, essa é a importância da gente estar consciente do que a gente pensa em nível de intensidade e qualidade. Então, por isso aquela nossa conversa de o quanto qual que é o nosso quadrado mental, né? Qual que é a nossa prisão mental? O que a gente acorda pensando, passa o dia pensando e dorme pensando, né? E muitas vezes tá sonhando com isso. Você vê a cadeia mental que a gente vive, o encadeamento mental que a gente tem. Então, é uma matéria mental que a gente produz tanto que até em sonho a gente está produzindo ela. Então, olha só que é disso que a gente está discutindo nesse artigo. Então, essa matéria mental, esse pensamento, essa expressão da nossa mente, ela se dá em que grau de intensidade? Em que grau, em que qualidade, em que grau de qualidade a gente está pensando em determinadas coisas? Essa é esse é o questionamento que a gente tem que se fazer. Porque determinados pensamentos que a gente vai alimentando, que a gente vai plasmando, tá gerando alguma coisa na gente. Essa confusão ontológica aí entre espírito e mente, acho que não cabe tanto a gente ficar nela agora, acho que não interessa muito, mas assim, o importante dela é só a gente perceber o quanto. Deixa eu saber quem é aqui. É só a gente perceber o quanto. Boa noite. É só a gente. Nos slides. Essa relação entre espírito e mente, o importante dessa relação é só a gente focar assim no que a minha mente pensa ou no que a minha mente produz de pensamento. Isso é a minha expressão, isso é o que eu posso dizer ser o meu espírito. Então, nesse sentido, a gente vai se conhecendo um pouco, né? Aqui no planeta Terra, digamos assim, a gente se conhece por outros caminhos, né? A gente olha a carteira de identidade, às vezes a gente acha que a gente é a nossa profissão, às vezes a gente acha que é filho de alguém, né? Pai de alguém, né? As relações de parentesco, mas na doutrina espírita o convite é sempre ver quem somos pelo que nós pensamos, pelo que nós produzimos de pensamento. Então, nós somos o que nós pensamos o tempo todo. Isso é importante. Significa que a gente está produzindo uma subjetividade a partir do que nós pensamos de nós. E essa subjetividade, ela permanece na mesma intensidade em que o que eu penso de mim permanece. Percebem? Vocês percebem as tramas que vão perpassar as reencarnações,
Então, a pessoa sai de uma encarnação, entra em outra, mas ela continua com a mesma percepção de si, com a mesma concepção de subjetividade que ela tinha numa outra encarnação, ela continua agora. E aí ela vai trazer uma série de efeitos e de consequências para ela, porque ela continua pensando que ela é daquele jeito, mesmo ela não sendo daquele jeito mais. Ou melhor, mesmo o projeto encarnatorial dela convidando ela a ter uma experiência de outra subjetividade. Então, vocês imaginam vocês tendo uma outra experiência de subjetividade. Né? Eu brinco muito com o Fê, né? O Fernando. Vocês imaginam o Fernando tendo uma outra experiência de subjetividade, numa outra encarnação, sendo a loira bonita da relação, né? Que experiência que vai ser isso? Tá vendo ali? É uma experiência que vai alterar completamente as concepções que ele vai ter dele mesmo. E é isso que a espiritualidade faz com a gente. Então, quando a gente reencarna, a gente troca tudo. Troca mãe, troca pai, troca irmão, troca corpo. Por quê? Porque a gente precisa trocar as experiências que a gente viciou. E nesse vício, a gente adoeceu. Então, a gente passou uma encarnação, começa a reparar nessa encarnação agora, mas vocês trazem coisas de outras encarnações, a gente traz. Quais pensamentos vocês estão fixados há anos nessa encarnação? E aí vocês vão passar com esse pensamento sobre vocês mesmos. Ah, eu sou assim. Pronto, fixou. Há anos a gente tem certeza que eu, Guilherme, sou isso. E aí eu vou para a próxima encarnação com essa certeza. Mas na próxima encarnação eu troquei tudo. Vou trocar mãe, vou trocar pai, vou trocar a materialidade à minha volta. Então, ou vou ser mais pobre, ou vou ser mais rico, ou vou ter mais emprego ou menos emprego. Então, assim, a troca ela é radical. E aí eu vou forçar a mesma experiência de subjetividade em outra vida. Aí eu tô com o espírito adoecido. Eu tô num processo de adoecimento. Eu tô recusando viver uma experiência nova de mim mesmo. E aí a minha mente fixada me adoece. E aí eu fixado no que eu já fui, adoeço quem eu estou sendo. Esse meu presente. Então vamos voltar no artigo. A mente e a saúde. O dinamismo do pensamento e o seu papel na interação com o cérebro físico reflete sobre a saúde do corpo. Por quê? Agora a gente vai para a parte física da explicação. A forma como o pensamento é produzido, ele tem uma dinâmica tal que ele força as coisas a acontecer na nossa volta, o mundo físico à nossa volta, que a gente vai ter umas alterações, umas consequências na materialidade, seja tanto do corpo quanto da realidade à nossa volta. Percebam isso. A corrente materialista da nossa atualidade, da medicina tradicional, ela vai considerar a mente como um fenômeno e consequência do cérebro. Então, para eles, assim, o cérebro em funcionamento, ele tem um fenômeno que é a mente. Então, os neurônios funcionando, ele dá uma impressão de uma coisa chamada mente, chamada consciência, e aí o cérebro parando, a morte cerebral, por exemplo, a mente não funciona. Isso é a concepção da corrente materialista, da medicina tradicional.
É a mesma concepção das teorias de cunho computacional, que vai comparar o cérebro com o hardware, a mente com um software, mesma coisa. Então, só, o hardware não está funcionando, o computador estragou, o software não adianta, não vai funcionar também. A doutrina espírita, DE grande aí, é a doutrina espírita. É o contrário. Para a doutrina espírita, o cérebro é que é um instrumento, o cérebro é que é a consequência da mente. A mente, ela é a causa. Então, quando o cérebro para de funcionar, isso não afeta a mente. Vocês percebem? A mente, ela tem um funcionamento tal, um dinamismo tal, que ela gera o cérebro no plano físico como um meio para ela poder se expressar. Porque senão ela não conseguiria se expressar nessa materialidade aqui. Ela ficaria se expressando só na materialidade do plano espiritual. Daí a gente não ouvir espírito, não ver, porque esse cérebro não tem essa capacidade. Grosso modo, né? A gente a princípio ele é capaz de ser desenvolvido, aí a gente entra no conceito de mediunidade, mas não cabe aqui, mas a princípio ele é capaz de ser desenvolvido a ponto de adentrar esse outro plano e perceber esses outros elementos por uma questão de sutilidade. Então, o cérebro, ele é um meio, um instrumento. A mente é que é a causa. Ela vai usar o cérebro para ela poder acessar as coisas do plano físico. Assim como ela usa o corpo para ela poder acessar o plano material do orbe terrestre. Assim como ela usa não sei qual corpo para acessar o orbe saturniano, o orbe jupiteriano. E aí o plano espiritual, ele é um plano dimensional que vai ter essas variações materiais nos vários planetas, de acordo com essas dimensões materiais que precisam de um meio para poder ser permeada. E a mente consegue alterar tanto o corpo quanto a realidade à volta dela. Ui. Então, se você não sabe, eu voltei para o chat aqui, enquanto a Mai me traz o carregador. Eu não, se você não, se você não sabe que você está doente, não tem como você entrar num processo de cura. E você sabe que você está doente quando quando você percebe um processo de desarmonização. Se você não percebe esse processo, você não está doente. Esse é um lance curioso na doutrina espírita. Muito curioso. Porque na doutrina espírita não tem como se apontar para uma pessoa e falar para ela, você está doente. A pessoa é alcoólatra, ela vai no bar. Você tá vendo que eu já falei que ela é doente? Eu chamei ela de alcoólatra. Mas a pessoa não se vê doente. É o primeiro passo do ar. Não funciona na doutrina espírita o catálogo, assim, do doente, assim, o fulano é doente. Não, se ele não se vê doente, ele não é doente. Esse é o problema das palestras espíritas que começam a categorizar o viciado como doente, o fulano como doente, o magoado como doente, o que tem ódio como doente. Não funciona. Aí, na hora que você vai conversar com o espírito que tem ódio, o espírito que tem mágoa,
ele não se vê como doente, porque o processo só começa na hora que você tem o reconhecimento de que aquilo está te fazendo mal. E mal é um conceito de perspectiva, de compreensão do que está acontecendo com você. Se o que você acha que está acontecendo com você é um processo de, de harmonia, de tranquilidade, de faz parte, de tá tudo bem, de é isso mesmo, não tem como te ajudar. Se você acha que é, acordar cedo, dormir tarde, viver essa vida aí, ó, é normal, tá tudo bem, tomar remédio para aguentar o dia, o estresse, pronto, não tem doença para você. Agora, se você vê isso como um desequilíbrio, aí a doença começou para você. Mas não quer dizer que começou para outra pessoa, tá percebendo? A carne, ai, todo mundo tem que parar de comer carne. Não. Por que que você parou de comer carne? Ah, porque a carne tá no catálogo da maldade humana. Não. Então você não entendeu o processo. A carne fez mal para você? A carne desequilibrou alguma coisa em você? Você tem que sentir isso. Senão a carne não é doença. Senão a carne ela é um símbolo de uma vida espiritual superior, uma bandeira ideológica que você está levando, de uma colônia hierarquicamente elevada, da qual você quer fazer parte. Mas não significa nada, porque você vai perguntar, mas e aí, em que a carne faz mal? Aí a pessoa vem com um livro, vem com a história tal, o estatuto, o catálogo. Não, me conta em você, no seu corpo. Percebe? Em que o açúcar fez mal no seu corpo? Fez seu corpo tremer, fez seu corpo bambear, fez seu corpo apagar, fez seu cérebro, a memória apagou, uma parte deletou, não lembra de 5 anos da memória. Isso é o efeito do açúcar. Então, o açúcar me desequilibrou, ele me promoveu uma crise que os meus neurônios desligaram de tal forma que eu perdi 5 anos de memória. Então, para mim, o açúcar é uma coisa séria, mas não é para o resto do mundo. Então, a doutrina espírita ela tem essa coisa grandiosa e fantástica. Cada um é um universo em particular. E cada um tem que conhecer seu próprio universo. Você pode usar as pessoas, médicos, pastores, padres, espíritas, médiums, para te ajudar a compreender seu universo. Mas é você o grande farol desse mundo que é você mesmo. Então, essa jornada de descobrimento de si próprio cabe a você. Esse é o convite da doutrina espírita. Então, vamos mais um pouquinho aqui no artigo para a gente perceber o quanto a nossa mente é capaz de alterar as coisas à nossa volta, inclusive nós mesmos. Então, vamos lá. Agora a gente vai passar por 3 físicos
muito carregados de informação, de técnica, de cientificidade e tal. Quebrei bastante a cabeça. Se a gente tivesse alguém da área aqui no grupo, eu juro que eu passaria a bola, e pegaria depois, mas como não tem, eu fiz o trabalho de quebrar a cabeça bastante mesmo e trazer para vocês. É assim, é, eu fiz um rolo compressor e eu acho que a gente consegue entender para os nossos objetivos, apesar de estar faltando muita coisa teórica aqui. Então, do Penrose, o que, que a gente tem? Consciência manifesta, tá? Consciência manifestada, consciência manifesta, ela é informada. O que, que isso significa? Ela tem uma propriedade de aglutinar sobre si valor a partir de um processo quântico conhecido como colapso de ondas, que vai ter o nome de redução objetiva, ou objective reduction. Então, essa redução objetiva não é aleatória, ela não acontece de qualquer forma, mas ela é efeito da escolha realizada pela própria consciência. Então, vou voltar agora de novo, para a gente entender. O Penrose, ele observa, através de um monte de métodos e pesquisa científica, na empiria mesmo, que a consciência, quando ela se manifesta, ela acaba informando as coisas, ela é informada, ela consegue, ela tem a propriedade. O que é ter propriedade? É toda vez que acontece, acontece assim. Então, toda vez que a consciência se manifesta, ela aglutina sobre ela determinados valores. O que, que são esses valores? Ele observa que tem um processo quântico chamado de colapso de ondas, né, que é essa objective reduction. Então, toda vez que a gente pensa, toda vez que a nossa consciência se manifesta, eu estou aqui falando, isso está acontecendo, vocês estão aí pensando no que eu estou falando, isso também está acontecendo aí. Então, toda vez que a nossa consciência se manifesta, ela promove um colapso de ondas, ela promove um movimento quântico aqui, ela promove um movimento, eu acho que isso já é o bastante para gente, que não é da área. Ela promove um movimento, e esse movimento não é um movimento aleatório, ele é um movimento capaz de aglutinar sobre a própria consciência que está se movimentando, no caso, eu que estou pensando, e vocês que estão pensando sobre o que eu estou falando, ela é capaz de aglutinar sobre ela determinadas coisas. Que coisas? Aquilo sobre o que ela está pensando. Estão percebendo? Vê a cara de vocês, que eu adoro essa confusão. Então, quando a gente pensa alguma coisa, vamos para uma coisa simples. Quando a gente pensa ódio, quando a gente pensa raiva, quando a gente pensa desgosto, a nossa consciência, ela promove um movimento tal à nossa volta que ela vai aglutinar, ela vai colapsar as ondas físicas, tá? Então ela vai movimentar a realidade à nossa volta de tal forma que ela vai aglutinar sobre ela o desgosto, a raiva, o ódio. Vocês percebem? Então, toda vez que vocês pensam alegria, que vocês pensam prazer, que vocês pensam amor, pensam, que eu digo se emocionam, sentem, promovem, se expressam. Todas as vezes que acontece alguma coisa com vocês, ou que vocês fazem acontecer alguma coisa com alguém, que vocês sentem alguma coisa, enfim, a consciência de vocês, no momento em que ela é consciente disso, ela aglutina em volta de vocês. E ela valoriza isso em volta de vocês. O que é valorizar isso em volta de vocês? É construir vocês a partir disso que ela está sendo consciente. Então, quando vocês passam a ser conscientes do ódio, do terror, da tristeza, da melancolia, por anos a fio,
isso vai colapsar, isso vai produzir, isso vai movimentar, isso vai aglutinar em torno de vocês esse tipo de valor, esse tipo de efeito durante anos. E aí os efeitos, as consequências no espírito, no corpo, é que vão ser as grandes moléstias, os grandes problemas a serem enfrentados. E por outro lado, a, a, o artigo vai levar por esse caminho. E aí a gente vai chegar lá. A cura também é um viés de aglutinação de elementos positivos. Então, é quando a consciência passa a fazer essa promoção, ou essa aglutinação daquilo que não é danoso, daquilo que não negativa, daquilo que não a reduz, mas pelo contrário, daquilo que vai trazer o saudável, daquilo que vai trazer alguma coisa de engrandecedor. Vamos para o Hammer-Off aí, que nosso tempo está correndo. O Hammer-Off ele vai dizer o seguinte: existem microtúbulos que são estruturas celulares presentes em todas as células, mas especialmente em filamentos organizados nos neurônios, onde onde a redução objetiva, a object reduction, ocorre como evento orquestrado. Então, ele vai. Que o Hammer-Off quer dizer e que interessa para a gente? Que no cérebro existe um sistema neuronal, ou seja, toda uma organização pronta, formalizada, toda uma estrutura preparada para receber esse fluxo de ondas que a nossa mente é capaz de proporcionar e despejar ela celularmente, célula por célula, através do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele recebe, ele se alimenta, transmitindo de célula por célula, por todo o seu organismo, aquilo que nós pensamos, tá? Durante todo o tempo. Então, por isso, cuidado com o que nós pensamos. A gente se alimenta do que a gente pensa. Tudo que a gente pensa é alimento para a gente. Não é só o que a gente vai na geladeira e pega. Muita gente tem preocupação com a dieta e não tem preocupação com a dieta mental. Então, muito cuidado com o que você está se alimentando mentalmente. Ok? Isso é muito importante. Porque isso entra nas suas células. Isso passa por esses microtúbulos, desde o sistema neuronal, isso vai passar por todo o seu organismo, por todos os órgãos, por tudo. Vai afetar do coração a pele, tá? Das manchas na pele aos problemas nos órgãos internos, ok? Então, tudo é essa nossa alimentação mental. O bom, ele vai dizer que a função de onda contém informação ativa que guia o movimento das partículas e que a consciência está associada com essa informação ativa. Então, qual que é a pesquisa do bom? Ele observa que nos movimentos de onda, toda onda percebida lá nas suas pesquisas científicas, lá nos seus mecanismos, nos seus materiais lá específicos para captura de ondas, as ondas contêm informações. E ele observa que essas informações, elas têm um guia de movimento de partículas. E quando ele aprofunda essa pesquisa, ele observa que esse movimento presente nas partículas de onda tem um guia que é a consciência.
Dizendo de outro modo, a consciência aplicada num determinado grupamento de ondas é capaz de determinar o seu movimento, é capaz de alterar o seu movimento. Isso passa muito batido para a turma de médiums, que faz movimentação de fluido, para a turma de reiki. Isso é comum, mexer com fluido, pegar um fluido aqui, jogar ali, tirar um de cá, passar para lá, desfazer um fluido. Mas é disso que o bom está falando. A nossa consciência ela é capaz de colocar um determinado movimento nas partículas das coisas, dos fluidos que existem. E movimentar esses fluidos, movimentar essas energias. E ele observa isso no laboratório. Ele observa que as ondas têm essa assinatura da consciência, essa assinatura do guia movimental. Então, se percebe aquelas coisas de corpo fechado, de isso não me atinge, porque eu altero o fluxo que vem para mim. Percebe? Então, se um movimento negativo tende a me alcançar, eu bloqueio esse fluxo, esse movimento. Eu altero esse movimento. Por outro lado, se eu promovo um movimento negativo, não tem como eu fugir da consequência negativa desse movimento que eu mesmo promovi. É aquela conversa de vai voltar para você, essa maldade que você está fazendo. Parece conversa da carochinha, né? Mas é ciência. Porque se foi a tua consciência que gerou esse movimento ele, ele tende a ser guiado de volta para você que o gerou. Porque ele é seu, ele não sai da tua guia de movimento. Ele vai atingir o que você quer atingir se ele encontrar a guia de movimento lá. Se ele não encontrar, a gente não tem um processo obsessivo. Percebe? A doutrina diz de outros modos a coisa que a ciência diz de outros modos. Mas vocês percebem como é a mesma coisa? Então, o processo obsessivo ele só acontece quando a gente tem uma guia de movimento de partículas acontecendo, confluindo para o mesmo ponto. Quando duas pessoas confluem as mesmas guias de onda. Senão, você não tem. Quando alguém odeia de um lado e o odiado também. Senão, você não tem. Senão, você odeia sozinho e o outro tá feliz da vida, tranquilo, e você tá lá no umbral sofrendo. E problema seu. Porque o outro evoluiu, já tá feliz e pronto. É problema seu que não conseguiu mudar o seu movimento de ondas. O outro conseguiu. Para a doutrina espírita é isso. Um conseguiu alterar, ele evoluiu, ele saiu do patamar. Ah, mas ele foi a causa do. Não. Ele pode até ajudar, mas ele não tem como mudar a consciência do outro. É o outro que precisa alterar. E aí, a realidade visível. E aqui já é o André Luiz, que começa a mexer nessas teorias do Penrose, do Hammeroff, do Bohm, e vai dizer que a realidade visível e invisível é apenas a ordem explícita e implícita decorrente do desdobramento de campos de consciência, né? Então, tudo que a gente vê aqui, copo, né, meu estojo, meus livros, notebook, o que vocês veem aí, são desdobramentos da consciência. A consciência criou essas coisas. Ela fez essas coisas, desenhou, alguém foi lá e produziu. Então, isso são desdobramentos do campo de consciência. Os fluidos, os fluxos,
as energias, os sentimentos, as emoções, os pensamentos também são desdobramentos dos campos de consciência, só que no plano espiritual, numas dimensões mais sutis, mas que também afetam a gente. Essa é o, a lição que a doutrina espírita traz, que está adentrando todas as áreas e não tem como correr. Essa outra dimensão, que por mais impalpável e estranha que pareça, ela nos afeta, não dá para negar. Então, sentimento afeta, pensamento afeta, emoção afeta, fluido afeta, ok? Tudo isso a gente vai alterando. Tudo bem? Todo mundo tranquilo até aqui? Ok? Então, vamos seguir para essa comparação entre o André Luiz e Einstein, tá? Era para ter ficado Einstein e André Luiz, né, na verdade, porque o Einstein veio antes. A respeito do poder do pensamento, luz, eletricidade, calor e matéria, porque é o seguinte, o André Luiz vai dizer, olha, vocês ficam duvidando muito do pensamento, mas sobre luz, eletricidade, calor e matéria, vocês também sabem muito pouco. Vocês duvidam do poder do pensamento, mas até, até pouco tempo vocês adoravam, uma coisa mais ou menos assim, vocês adoravam o raio porque ele era capaz de cortar uma árvore no meio e produzir fogo, né? Então, a eletricidade também já foi considerada uma divindade pelo tamanho do seu poderio. Então, vamos estudar, vamos pesquisar, em vez de ficar virando a cara, virando a boca e falando, pensamento não tem poder e tal. Então, vamos lá, vamos fazer testes. Comecem a ter pensamentos positivos e força os quadros. Assim, o exemplo contrário também vale, mas aí, para a gente ser cobaia de coisa ruim, não vale, né? Então, vamos ser cobaia de coisa boa. Então, vamos alterar os nossos pensamentos e fazer um teste conosco mesmo. Vamos passar a ter pensamento positivo. E aí, pensamento positivo, a gente. Isso é uma chave importante. Eu vou deixar para o final, para a gente fazer essa jornada no final de modo mais bem categórico. Então, Einstein e André Luiz. Einstein ele traz um conceito que é o conceito de campo, tá? E aí Kardec vai trazer um conceito que é o conceito de éter, que é o conceito que o André Luiz vai desenvolver, misturando o conceito de campo de Einstein. Tá, o que é o conceito? Aqui eu também tive que quebrar a cabeça e tal. Lá no artigo tá bem difícil. Se a gente tivesse alguém da área, eu também jogava a bola, pegava depois. Mas vamos lá. Eu acho que pro que nos interessa, para a aula de hoje, para os nossos objetivos, eu acho que está valendo a pena. Então, o conceito de campo de Einstein vai dizer o seguinte: campo é o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. Então, Einstein ele observa que uma partícula de massa, tá? Uma partícula de massa, como é que eu explico isso, né? Um átomo, e eu acho que a gente consegue uma definição por aí, né? Não, nós aqui no nosso grupo, nivelando por baixo, uma partícula de massa de um átomo qualquer, ele influencia o espaço no qual ele se encontra. Ele domina o espaço. Um determinado espaço, ele faz domínio num determinado espaço no qual ele se encontra pela influência que ele exerce, ok? A nossa matéria mental, a nossa força mental, ela é mais ou menos assim. Ela é um amontoado de partículas, né? Nós somos uma composição, e aí a nossa matéria mental, ela é essa capacidade de plasmagem que a gente tem, essa riqueza, o André fala assim, essa riqueza de radiações, de corpúsculos que nós formamos. Então, tudo que a gente pensa, dependendo da intensidade e da riqueza de detalhes que a gente pensa, a gente
forma irradiações mentais, corpúsculos mentais, verdadeiras plasmagens fantásticas, o André vai destacar. E essa é a diferença de uma mente forte para uma mente fraca. Uma mente fraca não consegue fazer grandes plasmagens. O que é fazer grandes plasmagens? É pensar determinada coisa com vontade. É pensar determinada coisa com qualidade, com intensidade, com riqueza de detalhes. Uma mente forte consegue. Isso é importante. Uma pessoa que almeja um futuro, que deseja alguma coisa, com riqueza, com intensidade, ela tende a consolidar isso na realidade com muito mais rapidez e, e semelhança com aquilo que foi pensado do que a pessoa que fraqueja naquilo que ela está almejando. Tá? É aquele livro, O Segredo. Tá na doutrina espírita. Tá? Então, a nossa plasmagem mental, só que a gente deixa a coisa fluir. É isso que a doutrina fala. A gente deixa o pensamento fluir, deixa fluir desde encarnações passadas. Então, quando fulano traiu a gente na outra vida, e a gente veio para essa encarnação, e hoje a gente está na família e tal, e aí o fulano acorda de manhã e fala pra gente, você comprou pão, e a gente já fala assim, o que é? Entendeu essa raiva que a gente tem da pessoa? Que não tem a ver com o pão, porque não tem nada a ver sentir raiva por causa do pão, mas é uma raiva que eu venho plasmando, que eu venho corpusculando, que eu venho irradiando há muito tempo, em diversas situações diferentes, com a mesma pessoa. Não adianta ela mudar de corpo. Eu sinto que é ela. Eu sei que é ela. Eu sinto raiva dela. Percebe? Então, essa é esse o convite da doutrina espírita, é a gente se desconstruir, é a gente perceber que uma nova encarnação é a oportunidade de uma nova relação. E uma nova relação é a oportunidade de novos pensamentos, novos sentimentos, novas emoções. Se a gente está se deixando consumir por uma inconsciência, vou usar esse termo aqui, roubadíssimo da teoria freudiana, porque eu quero dizer de uma coisa que a gente não está entendendo, mas que vem da gente, sem a gente saber de onde vem, porque eu estou querendo dizer que vem de um passado, mas que a gente não sabe que é passado. A gente precisa desconstruir isso. E essa é a dificuldade e, ao mesmo tempo, o processo de cura da doutrina espírita. Então, você vai produzir uma nova forma, uma nova vida para você. Mas aí você precisa fazer essa jornada interior. Você precisa revisitar você. E, assim, os casos familiares são muito interessantes, né? Porque a gente tem que lidar, a gente lida com eles desde sempre, desde quando, né? A gente se vê como gente, a gente lida com eles. Mas todos os outros casos também valem. Então, em que sentido a relação com outra pessoa, ou mesmo a relação comigo mesmo, nesse ponto me fere, me faz mal? Aí começou minha busca, aí começou minha jornada. Aí Einstein vai dizer que no universo tem uma ordem implicada. Ele diz que não tem como dizer que não tem uma ordem implicada no universo. O universo é muito bem arranjado para não dizer que não tem uma ordem implicada, mas ele acaba a conversa dele aí. Em Kardec, a gente vai
chegar ao ponto de dizer o universo tem uma ordem implicada, essa ordem é produzida por Deus enquanto uma produção de fluido cósmico ou de hálito divino, né, como a própria sustentação da criação. Em Einstein, a gente tem a compreensão das partículas materiais atuando no espaço em que se encontram, e aqui em Kardec, e posteriormente em André Luiz, a gente vai ter, e aí eu já parto para a finalização, tá? A gente vai ter Deus como criador e o homem como co-criador. E aí, a última slide. O que é essa ideia do ser divino em nós? Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque a consciência individualizada da criatura, quando a doutrina espírita parte da ideia de que nós somos criados por um criador que fez tudo, nós guardamos certas propriedades desse criador em plano correspondente ao seu estado evolutivo. Por isso que dizer que o Cristo é que o Cristo somos nós lá na frente não é para assustar na doutrina espírita. Porque, de fato, pelo contrário, é um convite para que a gente acelere o nosso passo para chegar logo a esse nosso irmão que já está lá na frente. Então, a consciência, para a doutrina espírita, e aí o André que chama essa atenção em mecanismo da mediunidade, não é observador passivo. A consciência, ela é ativo manipulador da matéria mental. E aí, como um ser divino que nós somos, nesse sentido de co-criadores, né, de co-divinos, digamos assim, nós também, por que nós somos co-divinos, né, ou co-criadores? Porque nós também somos capazes de alterar a realidade ou de fazer realidade à nossa volta. Então, nós não estamos fadados a viver. Por isso, a concepção de a gente tem um projeto espiritual, aí tem gente que concebe o projeto como se fosse uma penitência, né? Que tem que viver e aguentar. Não, projeto você vai alterando na medida em que o projeto anda. Quem faz projeto sabe disso. Na medida em que as etapas vão caminhando, você vai readaptando. Na medida em que você viu o quanto você andou, você vê o quanto você é capaz de andar mais. E aí você vai alterando o projeto. Então, o projeto é isso. Você, enquanto consciência não observadora passiva, mas ativa manipuladora de tudo, de si e da sua volta, você cria a sua realidade. Você cria a sua saúde, você cria a sua harmonia, a sua verdade nesse mundo. Início no sentido de descriar o ódio, a amargura, a tristeza, desconstruir a mágoa, as aflições, as angústias, e construir e criar e perceber que você tem a capacidade de fazer uma nova vida para você mesmo. E por que você tem a capacidade de fazer uma nova vida para você mesmo? Porque você é um ser divino. Você também é esse ser capaz de reconstruir a sua própria realidade. Agora que eu vou